Olá, super boa tarde, obrigada, bem-vindos e bem-vindas. Eu vou iniciar com a minha autodescrição. Eu sou mulher, estatura média para alta, pele branca, cabelos castanhos claros, quase loiros, olhos verdes, e estou vestindo um vestido longo de mangas compridas, verde oliva. Bom, porque está muito frio em São Paulo, né? Então, esse é o motivo. Bom, vamos iniciar. A gente vai falar aqui sobre o propósito está em equilibrar a nossa vida pessoal e profissional. E aí eu queria perguntar, levanta a mão aqui para mim, quem não está fazendo um bom trabalho em equilibrar a sua vida pessoal e profissional. Podem olhar para o lado para vocês não se sentirem sozinhos. Quem aqui sente que no final do dia está exausto, exausta? Gente, olha para trás, para não se sentirem sozinhos. Quem aqui tem questões relacionadas à insônia? Dorme, acorda no meio da noite, não dorme tão bem? Não se sintam sozinhos. O Brasil realmente está com 80% da população com questões relacionadas à insônia. Agora, quem aqui se sente realmente estressado e toma algum medicamento ou conhece alguém que tome algum medicamento para estresse, ansiedade? Levanta a mão. E já fica com a mão levantada, né? E quando eu olho isso, e todos, né, vocês olham entre vocês, a gente tem a Organização Mundial da Saúde fala que em 2030, mais de 50% da população vai estar com ansiedade. Eu olho isso e falo, não, talvez a gente já chegou nesse momento. E o pior de tudo é que essas são as pessoas que convivem todos os dias com a gente, que estão no nosso trabalho, que estão dentro da nossa casa, que a gente precisa atuar e que a gente precisa estar o tempo inteiro em alta performance. E aí eu, infelizmente, preciso falar para vocês que é uma pena, mas todo mundo atualmente está vivendo em um piloto automático. A gente vive praticamente um caos existencial. A gente se acostumou em dizer que eu não durmo tão bem. Ah, tá tudo bem tomar um remedinho para relaxar. E não tá tudo bem. A gente vive na distração. O primeiro, o olhar de vocês. A partir do momento que a gente olha, que beleza que a gente tem em olhar, mas a gente já distrai, porque a gente já cria estereótipos e a gente já começa a formar opiniões daquela pessoa, a roupa que ela veste, a forma como ela fala. A gente está distraído. A gente está o tempo inteiro projetando um futuro que não existe, ou ruminando um passado que já foi. E a gente não é capaz de estar aqui no nosso momento presente. A gente está o tempo inteiro tomando decisões baseados nos nossos vieses inconscientes. Sabe aquela história de querer responder rápido, de querer ter todas as respostas, de ser dono da verdade? Infelizmente, a gente oferece respostas baseadas nas nossas crenças. Isso não é inovação. Porque você só responde aquilo que você aprendeu, seja da sua infância, da sua comunidade, da sua religião, dos seus pais, da sua escola, e não oferece aquele espaço e o tempo para dar a oportunidade do novo, para talvez criar ambientes seguros psicologicamente, para que a gente tenha equipes diversas, onde todos podem falar, onde a gente pode realmente assumir risco. Porque a gente está no piloto automático. Eu que sei, eu que preciso responder rapidamente, eu que conheço. Eu estou o tempo inteiro competindo com alguém. O tempo inteiro. Seja da minha performance, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja na casa, no bem material que eu tenho. Eu estou o tempo inteiro reclamando. Reclamando do tempo, reclamando da economia, reclamando da situação política. Eu estou o tempo inteiro me comparando.
Ah, minha vida não foi tão boa. Ah, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Nossa, eu tenho sim o segundo, o terceiro turno. Ou seja, a gente vive no piloto automático. E aí, tem uma outra questão que eu queria falar aqui com vocês, que é, enquanto eu estou falando, ou enquanto vocês estiveram aqui hoje pela manhã em todos os congressos, eu sei que a gente está no terceiro dia, é difícil falar, né, para que a gente esteja realmente presente. Mas quantos de vocês estão no celular agora? Ou quantos de vocês, enquanto eu estou falando, que faz 3 minutos, a mente já distraiu? Você pensou no que você vai fazer daqui a pouco? Na próxima palestra? Ou por que eu não estou na rosa? Por que eu não estou na verde? Por que eu estou aqui? Quantos de vocês a mente divagou? Foi lá longe? Olhem para o lado. Quase todo mundo. A gente, e eu vejo vocês escolheram estar aqui, o corpo está aqui, mas a mente não é mais capaz de focar, de estar aonde vocês escolheram. A gente não sustenta mais o foco. E Harvard traz para a gente que mais de 50% do tempo a nossa mente divaga e não está no lugar onde a gente escolheu. E o resultado disso é a infelicidade. O resultado disso é chegar no final do dia e se sentir exausto. Por quê? Porque eu não tive qual é a minha intenção. Eu simplesmente estou fazendo tarefa, estou fazendo urgente, eu vou lá, levo o meu corpinho, mas a minha mente está em todos os lugares e eu não consigo estar presente. E isso gera uma desconexão enorme. Mas existe uma forma, né? Sim, da gente começar a buscar um pouco mais de equilíbrio pessoal e profissional. Existe uma forma. E tem um psicanalista austríaco chamado Viktor Frankl, que ele traz para a gente que entre todos os estímulos que a gente recebe e as respostas que a gente oferece, tem um espaço. E nesse espaço está exatamente o poder da gente escolher a nossa resposta. E aí mora a nossa felicidade e a nossa liberdade. E esse espaço, para mim, nada mais é do que 1 minuto. 1 minuto, que é o grande poder que a gente tem de integrar corpo e mente, que é a ferramenta que a gente tem disponível no nosso corpo, que é a respiração, que faz com que a gente possa treinar o nosso cérebro, o córtex pré-frontal, o cognitivo, o discernimento, a memória, a concentração e o foco, para que a gente possa estar exatamente onde a gente escolheu. Para que a gente possa sim sair do eixo. A gente sai do eixo o tempo inteiro. A gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro. Mas eu preciso saber voltar para o eixo. E para isso, não tem outra forma que não um treino mental. Eu sou super a favor da meditação, do mindfulness. E mindfulness nada mais é do que a gente estar no momento presente, com atenção à mente, ao corpo, a todo esse ambiente externo, com atitude de gentileza e de bondade. E isso a ciência comprova. Isso é neuroplasticidade. É a habilidade que o nosso cérebro tem de se moldar e se transformar a partir do estímulo que a gente oferece, independente da idade que a gente tem. Eu acho que hoje pela manhã vocês tiveram uma palestra com a Denise Fraga, e talvez ela falou do brain root, né? O quanto o nosso cérebro vem apodrecendo cada vez mais. E a gente faz decisões, e a gente está o tempo inteiro na ansiedade, né? E o como a gente precisa pausar. E a gente precisa desenvolver áreas do nosso cérebro que só nós, seres humanos, temos. E o que eu vou fazer com vocês aqui é exatamente, já que a gente está falando de bem-estar, eu vou ensinar vocês como é possível, talvez, em 1 minuto, num momento de muito estresse, a gente falar, calma. Eu vou ensinar uma técnica de respiração que são 4 ciclos de 4 tempos. Topam fazer comigo? Toda vez que tiver
aquele momento, sabe aquele momento que aconteceu comigo exatamente essa semana? A pessoa no trânsito abriu a porta e eu levantei a mão e o cara saiu correndo atrás de mim e você fala, para que eu fiz o que eu fiz? Eu devia ter pausado antes. Ou veio aquele e-mail terrível e você respondeu e depois você fala, para que eu respondi? Não deveria ter respondido? Então, eu vou ensinar essa técnica de 4 ciclos que ela tem o poder de inibir a produção de cortisol a partir de 90 segundos. Ela é utilizada pelo grupo de bombeiros nos Estados Unidos. Toda vez que toca um alarme de incêndio, todos são obrigados a pausar antes de sair correndo para resolver aquela situação. Então, vamos lá. Todo mundo junto? A gente vai fazer inspira, segura 4, expira, segura 4. Imagina um quadrado e eu vou conduzindo essa respiração, tá bom? 4 vezes esse ciclo. Entenderam? Todo mundo comigo? Cabeça e pé no mesmo lugar? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Quem quiser pode, né? Eu sempre falo, vocês podem encontrar um ponto fixo e o olhar para baixo, ou vocês podem fechar os olhos. Porque ao fechar os olhos, a gente minimiza a distração externa. Vocês param de olhar para mim, porque eu também distraio vocês. E vocês passam a olhar para vocês. E tenta observar a sua respiração nesse momento. Se for possível, descruza as pernas, coloca os 2 pés firmes no chão, apoia as mãos sobre os joelhos e, ao inspirar mais uma vez, desencosta da cadeira. Mantenha a coluna ereta, alongada. Gira um pouquinho o seu ombro para trás. E apenas se observa como se fosse a primeira vez que você realmente estivesse trazendo atenção para a respiração. Então, inspira pelas narinas, segura um pouquinho, expira pelas narinas, segura um pouquinho. Ciclo 1. Inspira, segura, expira, segura. Inspira, segura, expira, segura. Último ciclo, inspira, segura, expira, segura. Continua respirando normalmente, mas talvez apenas observando o ritmo da sua respiração agora. E, se for possível, permitindo que a respiração seja longa. Inspirando e expirando, observando até a respiração no abdômen. Mais um ciclo. E abrindo os olhos. E voltando para cá. Então, essa é uma forma da gente baixar a bola. Reduzir um pouco o estresse. Da gente inibir a produção de cortisol a partir de 1,5 minutos de respiração consciente. Mas a gente também pode, falando de bem-estar, querer ativar e nos motivarmos, porque a gente todo mundo levantou a mão que está exausto. Fazer muitas vezes aquilo que precisa ser feito exige trabalho. E a partir do momento em que eu mudo meu corpo, que eu me movimento, eu sou super a favor do esporte, né, para poder gerar resiliência e para poder gerar o movimento, a gente também pode liberar alguns hormônios de bem-estar. E aqui eu queria pedir para vocês simplesmente levantarem a mão. Levanta os braços. E quando a gente levanta os braços, e mais uma vez, vocês podem fechar os olhos, não precisa ficar olhando para a pessoa do lado. É sem julgamento. Fecha os olhos e se imagina no 3º dia desse congresso. Poxa, quanta gente ficou em casa ajudando e permitindo que você estivesse aqui. Então, levanta os braços com esse ar de vitória, de alegria. Tenta trazer um sorriso no lábio.
de gratidão. Imagina e percebe como o seu rosto, só de trazer um sorriso no lábio, já relaxa todos os músculos faciais. E quando a gente escuta uma música, talvez a gente já comece a rir um pouquinho mais. Dá até aquela vontade de mexer um pouquinho o corpo. E tá tudo bem. Pode abrir e fechar os dedos. É só tentar se sentir um pouquinho melhor. Pode abaixar os dedos. Pausar. Voltar para cá. Porque também basta 1 minuto, muitas vezes, para a gente só mudar o nosso corpo, mudar a nossa mente, trazer novas informações e estímulos para a gente se sentir bem. Porque o que tem acontecido hoje em dia, e eu sempre falo, um homem, ele não pode fazer certo em uma área da sua vida, enquanto ele está ocupado, errando em outras. A vida é um todo indivisível. E eu sei que vocês vão falar para mim, Lígia, mas eu não tenho tempo. O que eu trouxe para vocês aqui foram 2 ferramentas de 1 minuto. E o que eu peço para vocês é 1 minuto. 1 minuto. Eu só te peço 1 minuto. Eu sei, tem prazo de entrega, fechamento do mês, metas, competição, disputas. A sua mente movimenta, cria, fala, pensa, repensa, constrói, visualiza, monta, desmonta, reflete, repete, não para. A minha também é assim. Por isso eu te peço 1 minuto. A pausa me ajuda, me acalma. Eu respiro para que eu possa encontrar respostas no silêncio. Para que eu não julgue tanto. Não tome decisões por impulso. Não fale algo que não é meu e é do outro. Só isso. Acalme. Esteja aqui e agora. Você não precisa mandar o tempo inteiro e oferecer todas as respostas. Apenas pause. Escute. Escute a si e ao outro. Apenas 1 minuto. E se alguém nunca te disse, eu te digo que liderar com amor gera lucros. Eu sou Lígia Costa, especialista em Mindfulness para promoção do bem-estar, autora do livro Líder Humano Gera Resultados. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.